Então vamos agora nos concentrar, nos conectar à energia do nosso Divino Mestre, que aqui se encontra, nos conectando também com a espiritualidade amiga, que está a postos para fazer as melhorias necessárias dentro de nós, renovando nosso ânimo, renovando nossa saúde física e espiritual. Mas para isso precisamos estar de coração e mente abertos. Vamos nos sintonizar essa noite com os bons amigos espirituais que nos acompanham, que nos protegem, que nos livram e que nos conduzem aos caminhos do bem. Que nessa noite de estudo possamos germinar cada vez mais a semeadura do Mestre dentro de nós, para que possamos florescer no jardim do nosso Pai Maior. Agradecemos e enviamos boas energias ao palestrante da noite e que possamos estar conectados com o Divino, trazendo paz, serenidade, amor e compaixão aos nossos corações. Que seja uma noite de muitas bênçãos e de muita luz. Que assim seja. Então apresento a vocês essa noite Beraldo Risse, bem-vindo. Gratidão. Começando aqui. Boa noite a todos. Nossa, potente aqui o microfone. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho de conhecimentos que eu venho buscando na minha vida. Esse, em especial, é até uma busca pessoal, né? Que eu acredito que talvez faça muito sentido para vocês. Ok? Então, obrigado por essa oportunidade. E queria pedir para vocês que vocês me ouvissem com o coração, e não com os ouvidos nem com os olhos. Porque a gente já sabe que o coração, ele emana energias eletromagnéticas, né? Então, o que eu emanar para vocês, que vocês emanarem para mim, a gente vai fazer uma troca bem legal aqui, combinado? Então, tá bom. Antes de mais nada, eu queria perguntar, quem de nós aqui é pai e mãe? Bastante. Legal. Quem aqui é filho? Todo mundo, né? Então é legal. Então é com os filhos que eu quero falar essa noite, não com os pais, ok? Então os pais aqui se despedem aí do papel de pai e de mãe e voltem ao papel de filho, que é a nossa origem. Combinado também? Então tá bom. Então vamos lá, os laços familiares à luz da espiritualidade. Talvez não seja nada que vocês já não conheçam, mas
quando se trata de conhecimentos espirituais ou qualquer outros conhecimentos, nada é muito, né? E todo dia um pouco todo dia faz bem, não faz? Legal. Vocês estão com sono? Estão cansados? Então busca energia lá do coração e vamos animar um pouquinho. Ou vocês estão bravos comigo que eu cheguei muito tarde? Tá bom. A programação divina da família. O que é isso, né? A primeira coisa é que a família é um projeto espiritual, não é um projeto biológico, né? Então, o que vem primeiro é o nosso espírito, que ocupa um corpo, ok? Então, ter nascido dos nossos pais, ter herdado o nosso corpo, não é o nosso verdadeiro projeto aqui, né? Se fosse, eu não ia escolher ser careca, entendeu? Né? Eu ia querer ser diferente. Mas não é o nosso corpo físico o nosso projeto, é a nossa espiritualidade. Então, a constituição familiar, ela precede a constituição física, né? Por quê? Porque a gente já combina lá no outro plano como vai ser aqui. Tem um livro que a gente está lendo, Os Missionários da Luz. Ele fala que a gente também planeja o nosso corpo, né? Mas, em primeira mão, o que é planejado lá é um planejamento para o espírito e não para o corpo físico, ok? A gente vai ver o que seria um planejamento para o corpo físico também, mas não tem o mesmo sentido do planejamento espiritual, ok? E esse planejamento, que a gente faz lá, enquanto espírito ainda para poder vir para cá, não somos nós que escolhemos também, são leis divinas que regem isso, né? São leis que dizem assim, você precisa resgatar algo, você precisa compreender algo, precisa desenvolver algo, o caminho é esse, é isso que você tem que passar. E a gente topa, né? Dizem que a gente, na ânsia de vir para cá, a gente escolhe umas 200 coisas para passar aqui. Aí a espiritualidade um pouquinho mais avançada, que a gente fala assim, tem certeza que você quer passar por tudo isso? Tem certeza que você não vai para lá e vai ficar reclamando depois que você escolheu, tudo que você escolheu? Não quer diminuir um pouquinho assim para uma ou duas coisinhas, né? Mas a gente quer escolher um monte de situações para a gente poder evoluir logo, poder crescer, poder desenvolver o nosso espírito, né? E não o nosso corpo físico. Então, os pais, né? Estou falando para os filhos aqui, os nossos pais, eles não são por acaso, né? A gente costuma dizer, eu não escolhi nascer, né? Não escolhi meus pais. Escolhemos sim. Escolhemos nossos pais, escolhemos nascer deles e eles também nos escolheram. Então não é um jogo lá de a sorte ou azar, os pais que a gente vai ter aqui ou não. Não são aleatórios, né? A gente olha às vezes para o pai do vizinho e fala, nossa, que pai legal, né? E a gente nem sabe que o nosso pai é mais legal ainda. Talvez a gente chegue nessa compreensão hoje ainda, por que nossos pais, independente de qualquer coisa, são top, né? Nem dizia um professor nosso, top das galáxias, nossos pais. Ok? Então, nossos pais, essas leis, né, essas escolhas, os pais que nos aceitam, lá ainda no plano espiritual, para que a gente seja filhos deles e a gente experimentar, geram um compromisso em umas heranças, que na verdade é uma necessidade de reeducação nossa, né? Eu e minha esposa, ela dá bastante palestra, eu ouço, ela sempre diz que o primeiro ouvido mais perto da boca dela é o dela, né? O segundo é o meu. Então, a gente tem visto assim, a gente nunca teve uma necessidade tão grande pelo momento que está passando o planeta, de uma reeducação. A gente sabe que o planeta está fazendo uma transição de provas e expiações para a regeneração, né?
E quem não pegar firmemente essa reeducação, talvez não reencarne no planeta de regeneração. Tem que ficar um cadinho mais aqui no planeta de provas e expiações para reeducar, buscar um pouco mais. Então a gente não pode perder tempo, e nunca é tarde perder tempo para essa reeducação. E como eu falei no comecinho, né? Todo dia um pouco todo dia, ler, estudar e praticar na medida do possível. E quando não conseguir praticar, buscar esse entendimento que agora eu não consegui, mas eu vou conseguir, e ficar atrás dessa reeducação. Então, nós filhos, nós não reencarnamos aqui aleatoriamente com os pais, como eu já falei, que a gente acha que por um acaso são os nossos pais, né? A gente reencarna por necessidades da reeducação, de aprendizado. Então já dá para ver um pouquinho que tudo que a gente passa, desde do ventre da mãe, né? Tem situações que bebês ainda no ventre passam, quando a gente nasce, também não é por acaso. São situações necessárias para essa nossa reeducação. Vocês lembram lá que eu falei que a gente escolhe 200 coisas para passar, né? E aí a hora que começam as primeiras, a gente já meio que sem saber, ou sabendo que tem a lei do esquecimento, a gente fala, não quero tudo isso não. Não tem como voltar atrás, né? E refazer a minha lista lá. Então, esses laços consanguíneos, eles têm uma outra parte importante, que não só a parte física, mas que é uma ligação para o que nós precisamos passar aqui, né? Então, se eu sou filho dos meus pais agora, além de ter essa parte consanguínea, através disso eu também herdo dos meus pais toda a força e energia necessárias para eu passar pelo que eu tenho que passar aqui. Ficou claro isso para vocês? Além dos nossos pais nos darem a chance, né, a oportunidade e nos ajudarem a estar aqui, a força que nós precisamos para viver aqui, tudo que nós temos que viver, também vem deles. Faz sentido para vocês? Eu vou tentar ser o mais didático possível aqui, de ir devagarzinho sobre os conceitos. Então, essas heranças trazem para nós condicionamentos genéticos que são importantes para as nossas conquistas espirituais. Não são conquistas físicas ou materiais. E vocês já estão cansados de ouvir, né? Mas quero trazer para vocês hoje aqui onde começa tudo isso, onde começam essas conquistas espirituais que a gente tanto tem que almejar. E começa nos deveres filiais. Por isso que eu trouxe para vocês, que eu vou falar mais com os filhos do que com os pais, né? Nós filhos, no meu ponto de vista, nós temos mais deveres com os pais do que os pais com a gente. E ao longo da palestra aqui, eu acredito que vocês vão ver que isso faz muito sentido, né? Porque, não vou adiantar isso não, vamos seguir aqui que eu vou falando depois. Então, o amor e respeito são deveres essenciais. Então, tudo que eu vou trazer para vocês aqui de um momento básico nosso, né, que como filhos, é algo essencial e até um certo ponto muito simples, mas nada fácil, né? É simples, mas não é fácil. Mas dá para fazer. Eu garanto para vocês que a gente consegue atingir um caminho bem legal, com uma intenção em fazer algo diferente, né? E começando por esse nosso dever filial. Então, a primeira compreensão de tudo isso que eu venho falando agora. Nós somos seres espirituais, nós não somos seres físicos, né? Nós não escolhemos a parte física, a gente herda a parte física em função do que o nosso espírito precisa, ok? E pelo que a gente tem que resgatar, pelo que nós temos que nos reeducar para poder voltar para o plano espiritual um pouquinho mais elevado, né?
E, abrindo um parênteses, essa nossa reeducação, essa nossa elevação espiritual, não é só para nós. Ela ajuda o planeta inteiro. Um pouquinho de vibração que a gente emana aqui de forças positivas ajuda a mim, a você, a ele, a quem está em outra cidade, o planeta inteiro, né? Então nós não podemos ser egoístas e achar que eu preciso disso só para mim. Se nós escolhemos estar aqui nesse momento na Terra ou em qualquer outro momento, é para que a gente possa evoluir e a energia dessa nossa evolução contribuir também com o próximo. Ok? Então, a piedade filial com os pais, ela tem que se manifestar e ela é fundamental e crucial para o nosso desenvolvimento. E a piedade aqui não é a piedade que a gente, quando ouve a palavra piedade, costuma pensar que é ser bonzinho demais, né? O outro errou, eu vou ser piedoso com ele. Não. É uma piedade conosco, né? É uma piedade assim, pai, desculpa por eu não ser um filho tão bom. Então a piedade com os pais tem esse lado de nós nos enxergarmos como nós estamos sendo como filhos, tá? Então, o dever filial, gratidão, respeito e ternura são valores inegociáveis. Ok? Não tem que você possa buscar assim, mais aconteceu, mais meu pai, mais minha mãe, mais minha vida, nada. Isso é inegociável. Não tem mais nem menos. É isso e acabou. Se vocês se entregarem a essa intenção de que aconteça o que acontecer, ou o que quer que seja que tenha acontecido, eu vou ficar firme no meu propósito de ser um filho piedoso à minha vida. Faz sentido para vocês? Está muito confuso do jeito que eu estou falando aqui? Não? Então, um dos mais, está lá na tábua, né, dos 10 mandamentos, do mais antigo, das mais antigas leis que chegaram até nós, foi, se eu não me engano, é o 5º ou 6º, é honrar pai e mãe, né? Será que está lá por um acaso? Não é por acaso. E também não é por acaso que o nosso entendimento sobre isso, ele vem galgando aos pouquinhos, sabe? Quando não sei quantos mil anos atrás, essa lei apareceu, as pessoas não sabiam ao certo o que significava isso. E nem hoje a gente sabe, né? Mas eu espero dar para vocês aqui uma ideia do que eu concebi, do que é honrar pai e mãe, que eu procuro fazer. Está aqui minha mulher que não me deixa mentir sozinha, que eu procuro fazer todos os dias. Nas minhas orações para dormir, nas minhas orações na hora que eu acordo, ou durante o dia, quando eu consigo lembrar, em buscar esse entendimento aqui de honrar pai e mãe. Uma coisa que não estava no script aqui, mas que me veio para falar para vocês, assim, quem quer ser próspero? Tem pouca gente, hein? Levanta a mão, gente. Senão não vem, não. Começa com a gente, né? Quem quer ter uma vida mais saudável, mas não estou falando de ter saúde, mas ter uma vida saudável, significa ser uma vida leve, uma vida feliz, mesmo com os problemas, porque os problemas não acabam. Se a gente está aqui para se desenvolver, para se reeducar e para conhecer um monte de coisa que a gente esqueceu, quer dizer que os problemas estão aqui para isso, para nos ajudar. Então eles não vão terminar, né? Mas a gente pode, nós, mudarmos para termos contato com esses problemas de uma forma diferente, mais leve e mais feliz, né? Quem quer ser próspero nesse sentido também? Quem quer ter relacionamentos harmoniosos? Com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, né? Quem quer ter uma vida profissional de trabalho equilibrada com o lar? Né? Eu também quero. Quem quer viver sorrindo?
né? E eu descobri uma coisa, que tudo isso, essa prosperidade, está aqui, ó, em honrar pai e mãe. Alguém arrisca dizer o porquê? Ou será que honrar pai e mãe é jantar e almoçar com os pais todo domingo? Honrar pai e mãe é pegar minha mãe e meu pai e levar para passear, né? Honrar pai e mãe é encher o saco deles para eles tomarem remédio, né? Honrar pai e mãe, sei lá, é não esquecer deles no dia dos pais e no dia das mães. Ou será que tudo isso que eu falei está ligado com a nossa condição biológica? Isso faz parte da nossa condição biológica, mas não faz parte de honrar pai e mãe pelo Espírito. Ok? Então, honrar pai e mãe é amar os nossos pais na imperfeição deles. Olha que legal. A maioria aqui é pai e mãe, não é? Levanta o braço aqui quem se julga pais e mães perfeitos. Ninguém? E por que catso a gente quer que os nossos pais sejam perfeitos se nós não somos pais perfeitos? Faz sentido isso? A gente cobra algo dos nossos pais que a gente também nunca vai alcançar, né? A gente está muito atento ao que os nossos pais fazem, né? A gente critica, julga, mas a gente não olha para o que a gente faz, ok? Então, o primeiro ponto para a gente ser feliz, ser próspero, ter relacionamentos legais, amar os nossos pais na imperfeição deles. Porque os pais, eles são mais reais do que perfeitos, né? Quem consegue me dizer algo que é perfeito aqui no planeta Terra? O que é perfeito? Nada, né? Se a gente está aqui para evoluir, para crescer, é porque nós não somos perfeitos ainda, né? Nós só vamos sermos perfeitos quando a gente não precisar voltar mais para cá, e está longe. Posso contar uma piadinha para vocês que eu vi? Não é piada não, é uma história, que eu vou fazer um complemento meu depois, né, sobre essa história de perfeição. 2 espíritas que trabalhavam muito aqui na Terra, desencarnaram. Alguém conhece essa historinha ou não? Um outro palestrante num centro espírita que eu fui falou sobre isso no final e falou assim: eu vou colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. E eu fiquei com um elefante atrás da minha orelha. Então 2 espíritas encarnaram e eram trabalhadores assim, de sol a sol, de domingo a domingo, trabalhavam muito. E aí eles chegaram lá no céu, né, em outra dimensão. Nossa, estamos aqui no céu agora, né? A gente trabalhou tanto lá na Terra. Eu acho que a gente vai ter alguma coisinha de bom aqui, né? Sei lá, pelo que nós fizemos, pelo que a gente foi atrás, que a gente buscou. E aí eles estavam andando assim para reconhecer e viram uma fila grande. Falaram, vamos ver o que é aquela fila lá, né? Aí chegaram com uma senhorinha que estava assim no final da fila e perguntaram para ela assim: o que é essa fila aqui, minha senhora? Né? Por que vocês estão esperando aqui? Essa fila aqui, meu filho, é para falar com Jesus. Nossa, né? Falar com Jesus, então eu acho que a gente vai poder falar também, né? Porque a gente fez tanta coisa boa. E perguntaram para ela assim: como que eu faço para entrar nessa fila? Falaram: vocês precisam ir lá na frente e pegar uma senha do lugar de vocês aqui, mas não é o lugar de chegada, né? A senha é determinada por outra coisa. Aí eles olharam para ela e falaram assim: bom, interessante isso, né? Mas qual é o número da senha da senhora? Ela olhou o papelzinho e falou assim: 4.751.000. Os 2 olharam e falaram: nossa, acho que ela não foi muito boa lá na Terra não, né? 4 milhões, está lá atrás a senha dela. Falaram, vamos lá ver, vamos gente atrás da nossa senha e tal. E foram se despedir da senhora e falaram assim para ela: olha, muito obrigado pelas informações, né? Qual é o nome da senhora mesmo? Ela falou assim: Madre Teresa de Calcutá.
Pegaram? Pegaram o trenzinho da pulga atrás da orelha aí? Então nós temos que correr atrás, gente. Nós temos que fazer muito ainda aqui, não só no centro espírita, né? Tem que fazer muito na nossa casa, nos nossos pais, e honrar pai e mãe faz parte disso. Garanto para vocês. Então, honrar pai e mãe não é algo que nós temos que fazer. Olha que bom, né? Se a gente só não fizer coisa errada, não estragar, já está bom demais. Não precisa fazer nada, só não fazer coisa ruim. Então não é algo que nós temos que fazer, é algo que nós temos que parar de fazer. Parar de olhar para os nossos pais com os olhos de quem biologicamente tem necessidades materiais. Né? Olhar para os nossos pais como mentores da nossa evolução. Né? Olhar para os nossos pais como pessoas que estão aqui trocando com a gente para eles também evoluírem. Porque eles também, antes de serem pais, foram filhos. E vocês acham que só a gente que tem rusga com os pais? Você acha que os nossos pais não têm com os seus pais? Os seus pais não têm com os... os nossos bisavós não têm com os trisavós? Por isso que tantos dizem aí, honrar os nossos antepassados, porque é uma cascata. Né? De um dando oportunidade para o outro, dentro da própria evolução, para o outro evoluir também. Ok? Então nós temos que deixar os nossos pais serem pais, do jeito que eles conseguem, do jeito que eles são. É simples? É fácil? Não. Né? Mas olhar para o papai e para a mamãe na chatice deles, né? Na cobrança deles, Vou falar uma palavra que vocês não me entendam mal, tá? Na ignorância deles, porque a gente se acha muito, né? Eu conheço IA. Vocês sabem o que é IA? Hã? Posso falar uma IA melhor para vocês do que inteligência artificial? Intenção em agir. Olha que legal. Coloquem essa IA em prática. Intenção em aprender e agir. Né? Então, só porque a gente conhece um cadinho mais assim, né? A gente tem ar-condicionado, eles talvez não tiveram, a gente tem carro automático, eles andavam de charrete, de cavalo, né? São nossos pais ou nossos avós, e a gente se acha, a gente é besta, acha que nós somos melhores que eles. E não é assim. Né? Eu só consigo usar, vê se vocês conseguem entender isso. Eu só tenho permissão para usar os conhecimentos que eu tenho hoje, a tecnologia que tenho hoje, as facilidades que tenho hoje, para eu ter prosperidade, se primeiro eu honrar pai e mãe. Se eu não honrar, eu não tenho permissão. Eu posso ter dinheiro, mas eu não me sinto feliz, eu me sinto oco por dentro. Isso é fácil de ver, porque uma vez eu atendi uma pessoa, que ele chegou para mim e falou assim, eu estou aqui conversando com você, Beraldo, porque eu me sinto oco por dentro. Né? E aí eu, nessa jornada também, eu perguntei para ele assim, mas cadê seu pai e sua mãe? Quero nem saber do meu pai e da minha mãe. Eles não me deram uma boa vida. Então vai continuar oco. Né? Eu acho que eu até falei para ele assim, faz o seguinte, então, pega a sua vida, devolve para os seus pais, e vai viver sem eles. Mas aí não dá, não consigo. Falar, então quer dizer que você depende dos seus pais, pelo menos para estar aqui? Será que a gente tem como ter gratidão por isso, pelo menos? Né? Então, sem os pais, a gente se sente oco. Gente, eu vou atravessar um pouquinho o conteúdo aqui, porque vai vindo aqui, eu vou falando, tá? Então, por que os pais? Porque não adianta só pai e não adianta só mãe. Porque eles são complementares. Compreendem isso? Os pais e mães têm o que nós precisamos juntos, eles complementam o que nós viemos fazer aqui. Aquele que fala assim, mas eu me dou melhor com a minha mãe. Mas talvez o teu crescimento, a tua evolução esteja lá com a rusga com o seu pai. Né? E a sua mãe tem outra função
às vezes até para ela, porque ela está precisando resgatar o que ela fez lá atrás, sendo uma boa mãe, passando a mão na sua cabeça. Ou eu me dou melhor com meu pai me entende, minha mãe não. A nossa programação foi essa, que a mamãe viesse para cá para não entender a gente mesmo, para dar umas chineladas na gente, né? Eu nunca apanhei da minha mãe, mas a única vez que eu fui brincar disso eu me arrependi. Eu era moleque ainda, eu falei não sei o que para minha mãe falou assim: ô moleque, levanta o short aí para apanhar. Eu nunca tinha apanhado, eu achei que ela não ia bater, né? Eu peguei e fiz assim, ó, pau. Eu aprendi, né? Então os pai e mãe, eles são juntos sempre, é honrar pai e mãe. Não existe honrar só o papai e só a mamãe, tá? Então se você tem alguma questãozinha com seu papai, vamos lá resgatar, o que eu preciso me reeducar para olhar meu pai com outros olhos. Se eu tenho um probleminha com a mamãe, vamos lá, é lá que está a nossa possibilidade, a nossa oportunidade de talvez, se a gente correr um pouquinho mais com isso, de reencarnarmos no planeta de regeneração. Isso aqui já é uma lei da física, né? A física tem cada vez mais tendo conexão com a espiritualidade, né? Tudo aquilo que a gente quer afastar da gente, volta com mais força para a gente ainda. Nos aprisiona. Então, quando eu quero que meu pai, ou minha mãe, ou os dois fiquem longe de mim, que eu não quero ter contato com eles, isso me aprisiona e não deixa eu ter liberdade para ter prosperidade. Vai ser igual esse rapaz ganhava muito dinheiro, mas não era feliz, não se sentia preenchido, né? Então, se vocês querem atrair prosperidade na mais amplitude dessa palavra, né, no máximo que ela pode alcançar, nós temos que começar a honrar o pai e a mãe. E honrar pai e mãe não é amor, tá? Não é esse amor que a gente acha que tem que ter também, não. É respeito pelo pai e a mãe, olhar para eles com muita gratidão, porque sem aquela sementinha do papai, sem aquela sementinha da mamãe, a gente não teria o nosso corpo físico para a gente evoluir, né? Porque os pais nos dão a vida, mas não o espírito, porque o espírito não é algo divisível igual ao corpo. O espírito já está certo, ele precisa que o corpo do papai e da mamãe se dividam e dê um corpo para ele poder ver. Então, dar a vida para nós é essa oportunidade da gente ter uma casa física aqui, biológica, para poder vir aqui para evoluir. Lá atrás, em Mateus, tem essa passagem, né, que eu achei muito interessante isso, que é: honre pai e mãe para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, né? Não se enganem que eu preciso honrar pai e mãe para eu viver 200 anos aqui, não é isso? Porque quando saiu esse versículo aqui, as pessoas ainda eram mais ignorantes do que a gente. Não podia falar para elas de espiritualidade, nada, que elas não iam entender nunca. Então a forma de que se achou para atingi-los, para honrar pai e mãe, foi dizendo que ia viver mais aqui na terra. Mas é aqui que nós vamos viver mais? Não, né? Isso aqui é uma tradução do que nós precisamos fazer o melhor possível aqui, e começando por pai e mãe, para nós evoluirmos e voltarmos para a nossa casa e termos uma vida mais longa, tá? E aqui vem uma pequena menção sobre a responsabilidade dos pais. Para mim, já falei para vocês, a maior responsabilidade é do filho, mas a maior é dos pais. Os pais também têm uma pequena responsabilidade, que é educar os filhos. Porque eles também estão passando por alguma prova, por algum desenvolvimento, em ter um filho difícil, em ter o filho de uma situação X ou Y, né? Ou sei lá, o que quer que seja que eles passem como pais. Também faz parte do planejamento deles, ok? Então eu diria para vocês que a nossa reforma mais íntima
Todo mundo sabe, já ouviu falar de reforma íntima? A nossa reforma, se eu puder falar assim, né, mais íntima, começa em honrar pai e mãe. Quem quer ter amor próprio? Quem tem amor próprio? Vocês concordam? Vocês seguem essa linha de raciocínio? Como que eu vou me amar, gostar de mim, se eu não amo primeiro quem me deu a minha morada? Se eu critico meu pai, na verdade eu estou criticando a mim mesmo, porque ele está dentro de mim. Se eu critico a minha mãe, eu estou criticando a mim mesmo, porque ela está dentro de mim. Então, para eu também me sentir pleno com o meu amor próprio, eu preciso primeiro honrar pai e mãe. Está fazendo sentido para vocês? Obrigado pela interação de estar. Todo mundo conhece esse versículo? A quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem tem dinheiro tem, quem não tem vai perder tudo, viu? Entenderam? Não é nada disso, né? Aqui existiam algumas coisas ocultas nessa passagem, que olha como ela fica mais grandiosa quando a gente lê dessa forma. A quem tem gratidão, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem gratidão, até o que tem lhe será tirado. E a nossa maior tarefa, o nosso maior exercício de gratidão, está no começo de tudo. Papai e a mamãe. Se a gente não tem gratidão pelo pai e pela mãe, eu vou falar isso para vocês, assim, eu vejo muito isso. É fácil a gente não ter gratidão pelo nosso parceiro. Vocês concordam que pai e mãe é uma entidade bem maior que o nosso parceiro? Se eu critico meu pai e minha mãe, é fácil, moleza para eu criticar o meu parceiro. Se eu critico meus pais, é muito fácil eu criticar o gerente da empresa onde eu trabalho, o dono da empresa. Agora, se você olhar dentro de uma empresa, uma pessoa que trabalha feliz, uma pessoa que é feliz no casamento, uma pessoa que é feliz com seus filhos independentes, pergunta para eles assim, como que é a sua relação com seu pai e com sua mãe? Eu tenho certeza que eles vão dizer assim, meu pai e minha mãe são os melhores pais do mundo. Vocês querem ver uma pessoa que tem essa gratidão, busca essa gratidão pai e mãe, é uma pessoa que é feliz e tem um bom relacionamento com os pais, independente de como eles são, na imperfeição deles. E existe muita gente assim, viu? Então, confiar e concordar com nossos pais. Não é concordar assim, eu aceito, mas não concordo, entende? É concordar legitimamente do coração de que nossos pais são desse jeito. Pronto. É assim, acabou. Ou alguém ainda acha que vai conseguir mudar os pais? Quem acha que vai conseguir mudar os pais aqui? Gente, é um dispêndio de energia, é um tiro na água, né? Eu já passei por situações que fala que uma filha tentando obrigar a mãe a tomar remédio. Mãe, tem que tomar remédio, não sei o quê. Aí a filha saia de perto, a mãe faz assim, ó. Gente, eles são donos das escolhas deles. Nós temos que prezar pela saúde, pelo bem-estar deles, mas não nós nos tornando pai dos nossos pais. Com que postura que você cuida dos seus pais? Postura de pai, do pai, da mãe? Isso é um caminho para o fracasso, não vai dar nada certo. Agora, se nós cuidarmos deles do nosso lugar de filhos, com essa gratidão, com esse respeito no coração, pode ser que eles venham acatar com alguma coisa que a gente fale. Ok? Vocês querem fazer um exercício rapidinho? Podemos fazer? Vocês topam? Topam? Então fiquem em pé. Eu estou fazendo isso para vocês não dormirem, tá? Estou falando que é exercício, mas é para vocês não dormirem, não.
Fiquem em duplas. Achem a dupla aí para vocês. Fica de frente um para o outro. Ó, presta atenção para a gente ir rapidinho para não atrasar. O exercício os dois vão fazer, tá? Mas um tem que começar. Quem vai começar com o exercício? Levanta a mão da dupla. Escolhe um para começar. Isso. Quem vai começar o exercício vai olhar para o parceiro e não vai ver a pessoa que está na sua frente. Porque o seu parceiro está ali representando quem? Papai e a mamãe, os dois. Então olhem para o papai, olha a oportunidade que nós estamos tendo de olhar para o papai e para a mamãe. Olhem, emanem gratidão, emanem respeito. Só que presta atenção agora nessa que eu vou pedir para vocês. Vocês vão abraçar o papai e a mamãe, mas por baixo, tá? É o pai e a mamãe que põe o braço por cima. Nós, filhos, abraçamos os pais por baixo. Então, deem um abraço no papai e na mamãe por baixo. Dê o abraço que seu pai e sua mãe merecem, não é? Você está abraçando o pai e a mãe. Legal, agora vamos inverter. O parceiro agora, que era o pai e a mãe, é o filho, e aquele que foi o filho é o pai e a mãe. Olha para o pai e a mãe primeiro, olha com ternura, olha com gratidão. Se quiser chorar, pode chorar, porque faz parte. E agora dê um abraço bem gostoso no papai e na mamãe. O seu foi real? Pode sentar. Obrigado, gente. Foi simples. Foi simples ou não foi? Fazer com o amiguinho é fácil. Agora vamos fazer em casa. Quando a gente chegar lá, né? Começar pelo papai e mamãe, mais difícil ainda. E essa gratidão, essa ternura, esse respeito, ela avança um pouco mais, né? Ela tem uns laços de sangue que devem ser estendidos também para os pais adotivos. Quem é pai adotivo aqui? Tem alguém? É pai adotivo? Quem é filho adotivo aqui? Tem alguém? Então vou falar com você especialmente, que é o único aqui. Como que um pai adotivo pode ter um amor muito grande do seu filho adotivo? Respeitando os seus pais biológicos. Né? Tendo gratidão pelos pais biológicos, porque os pais adotivos só estão ali tendo a oportunidade de serem pais adotivos porque outra mulher e outro homem deu a eles essa oportunidade. Não é isso? Olha que bonito que é isso. Os pais biológicos que não puderam por algum motivo que a gente não vai julgar, né? A gratidão vai longe, passa longe do julgamento e da crítica, mas os pais biológicos eu não sei nem como dizer isso, tão grande que é, mas eles estão dando a oportunidade para os pais adotivos também colocarem para fora o seu amor, né? O seu amor eletromagnético pelo coração. Então, para uma adoção ter muito sucesso, os pais adotivos precisam honrar o pai e a mãe daquela criança, né? E ensinar a criança a honrar os seus pais biológicos. Aí vocês vão ter os filhos para sempre. Porque imagina, se aquele rapaz que se sentia oco, é até às 10, né? Palestra? Se aquele rapaz se sentia oco por não ter contato com seus pais, pode ser que um filho biológico também o sinta.
Mas isso também não quer dizer que ele precisa ir até lá. É só ele sentir no coraçãozinho dele que ele tem pais biológicos. O que significa os pais biológicos? Faz sentido para vocês? Né? E a gente nessa postura de pais adotivos, também tendo essa postura de que eu estou fazendo algo pelos pais biológicos, a nossa paternidade por adoção cresce muito, vai para outro patamar. E o conceito de amar pai e mãe abrange também a gente cuidar deles na velhice, né? Cuidar na velhice, na doença, nas suas necessidades. Mas aqui tem aquilo que eu falei agora há pouco. Se nós formos cuidar dos pais com uma postura de criança, de filhos, beleza. Se eu for arrogante, querer ser pai do meu pai e da minha mãe, nem vai, que não vai dar certo. Vai ser pior do que não ir. Entende? Então, vamos cuidar dos nossos pais quando eles tiverem necessidades. Mas como filhos, né? Como pequenos. Eu tenho 1,93 m, a minha mãe tem 1,5 m. Quando eu chego em casa, que eu vou visitar minha mãe, eu procuro chegar com a postura mais pequena possível e abraçar minha mãe de baixo para cima, colocar a minha cabeça no coração dela, que eu até saio assim de vez em quando, com as costas. Mas é essa postura com pai e mãe. Nós a vida inteira vamos ser pequenos. Uma outra coisa que, não sei se está mais para frente, mas sabe por que isso é bom? Porque isso vai refletir nos nossos filhos. Você quer ver um filho que tem problema com pai e mãe, é olhar para o filho dele. Uma grande chance do filho dele ter problema com o filho também. Agora, se os nossos filhos têm o nosso exemplo de como nós cuidamos dos nossos pais, como a gente tem gratidão, honra e respeito pelos nossos pais, tem uma grande chance dos nossos filhos repetirem isso. Ao passo que, se meu filho me vê julgando, criticando, né, sei lá, maldizendo de qualquer forma meus pais, também tem uma grande chance deles repetirem isso com a gente. A gente, pelo trabalho que a gente faz, eu e minha esposa, a gente vê direto, que muitas vezes chega pais dizendo que os filhos têm problemas, mas criança não tem problema. Quem tem problema são os pais. Aí a gente orienta os pais a fazer algo com seus próprios pais, aí eles falam assim, nossa, parece mágica, meu filho melhorou. Não é mágica. É você que do seu coração, que tem um eletromagnetismo aqui, passou para o teu filho, que você honra teu pai e tua mãe, que você os respeita, e a partir daquele momento o seu filho também passa a te respeitar. Faz sentido para vocês? E é o que está dizendo aqui. Se a gente honra pai e mãe, nós vamos ser a sementeira, né, para os nossos filhos. De toda a gratidão, de toda respeito, de toda a ternura que a gente exala para os nossos pais, a gente vai estar plantando algo para os nossos filhos também. E a gente tem que estender isso para a família, né? Quando a gente sai do âmbito do pai e da mãe, tem os nossos irmãozinhos queridos, né? Quero 3 voluntários. Quem poderia me ajudar? Vem aqui em cima. Fazer uma coisa diferente com vocês hoje, né? Preciso de mais 2. Quem tem coragem de vir? Preciso de mais 1. Ninguém? Show de bola. Vamos lá, grande. Ó, quero que você fique aqui, de frente para mim aqui. Isso, mais para trás um pouco. Fica de costas para ele, de frente para mim. Isso. De costas para ela, de frente para mim aqui. Mais um pouquinho para frente. Eu gostaria que vocês pudessem sentir com o coração agora, tá? Sintam o que eles vão sentir, pode ser?
Eu vou ser bem atrevido aqui agora. Eu tenho aqui uma geração, tá? Eu não sei se é tataravô, trisavô, avô, o que é, mas é uma geração. Avô? Beleza. Ele entrou aqui no campo e falou que ele é o avô. Aí eu tenho aqui a geração que vem depois, que é o filho do avô, que é pai desse filho aqui. É isso? Então nós temos um filho, um pai e um avô que é pai. Um filho que é pai que é filho e um filho que é filho, ok? Nós aqui vamos ficar no campo dela. Nós vamos entrar com ela. E quem é pai é filho e é pai ao mesmo tempo, tudo bem? Olha para o teu pai. Entra em ela, tá? E diz assim para ele: você não fez um bom trabalho. Você não fez um bom trabalho. Eu posso fazer bem melhor que você. Eu posso fazer bem melhor que você. Tudo que você fez. Tudo que você fez não me serve. Não me serve. Eu posso viver sem isso. Eu posso viver sem isso. Tranquilamente. Tranquilamente. Como é que foi ouvir isso do filho dizendo para o pai? Como é que foi para você ouvir isso? Foi impressionante. Quer ver só? Vira para cá, por favor, para ele. Vira para ela. Qual é a sua vontade de falar o que para ela? Ouvindo tudo que ela disse. Sem pensar muito. Sabe qual é a vontade dele? De falar a mesma coisa para ela. Faz isso não. Honra meu vovô, né? É uma coisa muito difícil até para se falar. Para se falar, né? É. Esses são os nossos filhos, que percebem o que a gente faz com os nossos pais e tem isso no coração deles. Vira para cá. Vira para o teu pai. Veja a diferença. Querido papai. Querido papai. Muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado pela minha vida. Por tudo que você fez por mim. Por tudo que você fez por mim. E tudo isso. E tudo isso é o suficiente. É o suficiente. Para eu seguir minha vida. Para eu seguir minha vida. Eu vou fazer algo de bom. Eu vou fazer algo de bom. Com a vida que você me deu. Com a vida que você me deu. Para que você tenha orgulho disso. Para que você tenha orgulho disso. Como é que foi? Como é que foi dizer isso agora? É mais fácil. Como é que foi ouvir o seu papai falando para o papai dele assim agora? Agora foi bom, né? Maravilhoso. Obrigado, viu? Como é que foi essa experiência para vocês aí de sentir isso? Não bater palma, não. Quero trocar as palmas de vocês pelo Iá. Lembra o Iá? Intenção em agir. Não é tarde para a gente chegar para os nossos pais e falar assim: obrigado, pai. Obrigado, mãe. Até pelo tanto que vocês me encheram o saco. Obrigado por isso. Agradeçam. Os benefícios com os nossos filhos e para nós mesmos são enormes. E quando a gente faz isso, a gente está seguindo o caminho de alguém que a gente acredita muito. Quem acredita aqui em Jesus? Qual foi a principal lição que ele nos deixou? O amor incessante e coroado pelo perdão é o maior mandamento. E ele estende isso, né? Amor aos seus pais biológicos, que Jesus também era um filho adotivo, né? De uma certa forma, vamos dizer assim. Ao amor que ele tinha ao Pai Celestial, ao amor que ele tinha aos irmãos, né? O amor que ele tinha às pessoas que ele novas, em todo lugar. Vocês acham que vocês já sabem, nós não nascemos dos nossos pais por um acaso, não é? Vocês acham que vocês nasceram em Rio Preto por acaso? Quem nasceu em Rio Preto ou em outra cidade? Veio meu avô lá não sei de onde, tropeçou na esquina com a minha avó, aí nasceu meu pai, que minha mãe veio não sei de onde, aí eu estou aqui. Gente, nada disso é por acaso. Né?
A gente não vem dos nossos pais por acaso, a gente não nasce onde nós nascemos por acaso, a gente não nasce no nosso estado, São Paulo, Minas Gerais, por acaso, a gente não está no Brasil por acaso. Nada disso é acaso. Está tudo planejadinho. É o planejamento mais perfeito que existe. Né? É só a gente que às vezes não quer aceitar isso, não é? Então, amar sempre, incluindo os familiares, é um imperativo existencial. Se a gente quer existir com prosperidade, com aquilo que eu falei para vocês, com harmonia, com equilíbrio, os problemas sempre vão existir, vai ter um barbeiro na rua dirigindo, né? Vai ter um cara xingando a gente, sei lá, vai continuar tudo do mesmo jeito. Quem é que muda? Quem que vai mudar a partir de agora? Começar por onde? Por onde? Papai e mamãe. Não começa por vocês não, que é mais difícil. Começa com o pai e mãe, que a gente depois fica facinho, né? Uma sugestão do que eu pessoalmente faço toda noite: põe o joelho no meio lá e agradece. Pai e mãe, obrigado pela minha vida. Vou fazer por merecer. Olha que bonito isso. Vocês fazem por merecer estarem vivos aqui? Vocês querem saber se os pais fizeram um bom trabalho com vocês quando vocês nasceram? Querem fazer o teste? Respira fundo. Conseguiram respirar fundo? Então, papai e a mamãe fizeram um bom trabalho. Então, estamos vivos. Gente, muito obrigado por me ouvir. Desculpa alguma coisa. E espero que as minhas palavras tenham tocado tanto vocês quanto elas tocam a mim mesmo, né? Falei para vocês de coração que é algo que eu busco incessantemente, me reencontrar com meu pai e com minha mãe, né? E quem tem os dois pais aqui ainda encarnados tem uma grande oportunidade, né? Eu já vinha buscando isso quando meu pai estava encarnado, ele desencarnou e eu continuo buscando, porque isso não acaba, né? E minha mãe está aqui também, e é uma dádiva, né? Poder sentir tudo isso pelo pai e a mãe, e aí a minha esposa é beneficiada disso, minhas filhas são beneficiadas disso, quem convive comigo é beneficiado disso, entende? E a prosperidade chega, mas não a prosperidade só financeira, prosperidade de vida mesmo, de abundância que a gente nem imagina. Bom retorno para vocês às suas casas, uma boa semana, e lembrem-se, um pouco todo dia um pouco, mas sempre, tá bom? Beijão para vocês. Tchau. Gente, a Cinta e a Cris são evangelizadoras dos bebês. Espera um pouquinho, ela vai falar algumas palavras. A molecada não está aguentando, não. Boa noite, gente. Essa semana nós trabalhamos com as crianças em sala a parábola do bom semeador. Então, hoje nós gostaríamos de passar para vocês o que eles estão aprendendo a semear boas ações e palavras, assim como o semeador que espalha sementes para colher frutos e positivos. Para reforçar essa mensagem, elas vão entregar os bilhetinhos para vocês aí, com palavras de incentivo e carinho. Nosso objetivo é cultivar um ambiente de amor e solidariedade, onde cada um possa contribuir para um mundo mais gentil e acolhedor. Contamos com o apoio de todos para fortalecer esses valores em nossas crianças e na nossa comunidade. Juntos podemos semear um futuro cheio de esperança e bondade. Muito obrigado, boa noite a todos.
peço a gentileza que os trabalhadores vão tomando posição para a gente fazer a parte final das atividades dessa noite, agradecendo ao Beraldo a bela palestra que nos ofereceu, nos tocou muito no coração, que a gente possa, quem tem os pais encarnados, que possa aproveitá-los, e quem não tem, no caso do meu, que a gente possa lembrar sempre com a gratidão no coração. Tocou muito sua palestra no meu coração. Obrigado mesmo. Agradecer a Deus por esse dia 5 de maio de 2025, dia único em nossas existências. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que tivemos de construir a nossa melhora. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua divina presença em nossas vidas, que nos consola, que nos anima, que nos ilumina, Senhor. Queremos externar a nossa gratidão aos amigos invisíveis, sempre ao nosso lado, incansavelmente nos amparando na direção do bem. Cumprimentar os trabalhadores, frequentadores, os visitantes dessa noite, entregando-lhes a nossa convicção de que a misericórdia divina está muito mais perto de nós, muito mais próxima de nós do que normalmente temos notícias. Agradecer a Casa Espírita que nos acolhe e orienta. E nesse momento, Senhor, humildemente, pedimos licença para, com todo o nosso carinho e afeto, captarmos e irradiarmos energias benfeitoras aos irmãos aqui presentes, desejando, Senhor, que elas atinjam a todos, de acordo com a necessidade de cada um. E à medida que os irmãos vão sendo envolvidos, essas energias vão restaurando a saúde física, mental, espiritual, renovando o ânimo, o bem-estar, a disposição, fortalecendo nossa mente, Senhor, para não temermos o que está por vir, não temermos o futuro, mesmo diante de desafios, confiando em nossa capacidade de superação, em nossa capacidade de resolução, confiando na providência divina que nunca nos desampara. Essas energias serenam e acalmam nosso espírito e vão crescendo, crescendo, envolvendo todo o semeador. Agora eu quero convidar os irmãos aqui presentes, Senhor, para irradiarmos para os nossos lares. Ah, os nossos lares, Senhor, como tem seres tão importantes, tão amados por nós. Queremos ser os mensageiros do entendimento, da compreensão, da reconciliação. Queremos ser em nossos lares a paz que tanto nós queremos, entregar o afeto que tanto nós desejamos, dar o perdão, Senhor, que tanto nós necessitamos. E voltando para cá, agradecemos o Beraldo a bela palestra que nos ofereceu essa noite. E desejamos voltar para os nossos lares, melhores, renovados, fortalecidos, entregando o nosso melhor e confiando na providência divina, na manifestação da divina ordem em nossas vidas. É isto, Senhor. Que a Tua paz esteja com cada um de nós hoje e sempre, e que assim seja. Desejando uma semana com muita luz,